Muito bons dias a todos. Eu, para não defraudar as expectativas aqui do nosso professor emérito, eu cheguei atrasado. mas foi por várias boas razões, há bocadinho estava exatamente com a marcação das provas de agregação do professor Frazão e com o júri respectivo, e anteriormente tinha estado na celebração de um protocolo com o Hospital Militar para a instituição do complemento do nosso centro de simulação. O centro de simulação lá vai ser Dom Pedro V também. E hoje, obviamente, eu fico extraordinariamente satisfeito por ver esta aula magna tão cheia, e tão cheia de estudantes e tão cheia de professores. Hoje não é o dia da faculdade. O dia da faculdade será depois, mais tarde, quando houver a semana da faculdade, mas hoje, de facto, celebram-se 198 anos da constituição da Régia Escola de Cirurgia, que foi, de facto, o início desta aventura, que hoje ainda continua a ser uma grande aventura, que é a Faculdade de Medicina. E apenas para celebrar condignamente este dia de aniversário, depois vai haver um bolo de aniversário e um pouco de champanhe. Eu tive, obviamente, a lembrança, mas era inevitável, porque nós depois vamos dar início, no próximo ano, à celebração, isso sim, do bicentenário, mas eu tinha já ouvido aqui o professor Joel Cleto por duas vezes. Primeiro na escola de enfermagem aqui do Porto, aqui junto a nós, e depois na recepção aos caloiros não, aos internos, mas são uma espécie de caloiros do Centro Hospitalar Universitário de São João, de quem temos aqui a sua atual diretora e que eu tenho imenso gosto, mas aqui o Sr. Vice-Reitor, enfim, tendo chegado a horas, ficou com a Sra. Diretora à sua esquerda, quando eu tinha pensado ficar com a Sra. Diretora à minha direita, mas depois o senhor, depois trocámos, não, eu peço desculpa, mas tem que ser. Mas tenho aqui realmente o prazer de a ter aqui connosco também, e vamos então ouvir um bocadinho uma breve história da assistência e do ensino médico aqui na cidade do Porto. Eu acho que é evidente que a pessoa que menos, ou que mais dispensa apresentações aqui hoje é o professor Joel Cleto, porque é a figura mais pública. Ainda há bocadinho eu nas provas de agregação disse, vocês tiveram lá o Germano Saraiva, que era um tipo interessante, sem dúvida, mas nós temos o Joel Cleto, agora do Porto. E, portanto, sem mais, por favor, muito obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite, que muito me honra, nesta sala histórica também para a cidade. Me permitam saudar todos na figura do Sr. Vice-Reitor. E, sem mais delongas, e vou pedir desculpa, vou-me ver muitas vezes olhar para o telemóvel, não porque seja o telemóvel, mas porque o meu relógio pifou e, portanto, vou ter que controlar o tempo aqui pelo telemóvel. O desafio foi exatamente esse. Quando estamos, enfim, com os 198 anos do ensino de medicina na cidade, fazer um pouco um trajeto ao longo da história em torno das questões na cidade da assistência médica. Permitam-me começar aqui com uma senhora muito simpática, Margaret Mead, foi antropóloga, uma referência na antropologia social, cultural, não tanto na antropologia física, que vos diz mais respeito. Eu sou de formação e de profissão, é assim que quando me perguntam o que eu sou, digo sempre que sou arqueólogo. E, embora na Europa a arqueologia esteja muito ligada, obviamente, à história e também à geologia, nos Estados Unidos a arqueologia nasce muito da sua relação com a antropologia. E a Margaret Mead é uma referência absoluta da antropologia também, desse ponto de vista da arqueologia.
Margaret Mead, a quem lhe perguntaram uma vez, provavelmente muitos conhecerão este episódio, lhe perguntaram uma vez quando é que surge verdadeiramente a civilização? Ou, se quisermos, para alguns, mas a pergunta foi quando é que surgiu a civilização. Mas isto também seria válido para quando é que surgiu verdadeiramente a humanidade. Quando é que os nossos antepassados, os hominídeos anteriores aos sapiens sapiens, quando é que ali algures verdadeiramente nos podemos começar a considerar humanos? Quando nos tornarmos bípedes, lá com os australopitecos, quando talhar, enfim, utensílios, quando passamos a dominar o fogo, quando é que surge a civilização? E a Margaret Mead disse que achava que a civilização tinha surgido quando, constatando alguns ossos, também, em alguns casos já fossilizados, quando se percebia que tinha havido antepassados que não tinham sido deixados para trás. Isto é, o que nos separava de outras espécies é esta capacidade de não deixar ficar alguém para trás, porque teve um acidente, porque, enfim, capacidade de tratar por alguém, alguém que tinha, enfim, quebrado, tinha partido, neste caso, um fémur, e que, enfim, só sobreviveu porque alguém cuidou, tratou, e essa é a centelha que faria separar um hominídeo de um homem. Não é? Esta capacidade de tratar. E por isso eu estou aqui numa sala com os grandes responsáveis por aquilo que nos diferencia, então, enquanto homens, de outras espécies. Muitas delas também se sacrificam, obviamente, nomeadamente pelas suas crias, sabemos que sim. Mas isto de não deixar ficar alguém para trás, tratar, cuidar, de facto, é intrínseco do homem. Desde épocas muito antigas também na cidade do Porto. E é um bocadinho sobre o Porto, então, que nós vamos lançar o nosso olhar. E começava muito próximo aqui do hospital, porque quando falamos das origens da cidade, esta é a imagem que temos sempre, o morro primordial, o morro onde a cidade surgiu e que, sabemos hoje, graças à arqueologia, desde há 2500 anos, pelo menos, está permanentemente ocupado. O morro, penhasco alto, batido pelo vento, na Idade Média conhecido como a Pena Ventosa, para nós hoje o Morro da Sé, e de facto é esta a imagem, em parte correta, que temos das origens da cidade. Mas, se quisermos ser rigorosos, se quisermos falar dos primeiros habitantes da cidade, dos primeiros homens que se sedentarizaram, se fixaram no atual território do que é o Porto, então teríamos que ir aqui um pouquinho mais para cima, não muito mais, para as zonas planálticas da cidade, as Antas, porque foi, de facto, aliás, como era habitual no Neolítico, é nas zonas planálticas que nós vamos assistir à fixação dos primeiros agricultores, dos primeiros pastores, eram terrenos muito mais propícios, propriamente os vales, para as primeiras comunidades sedentárias. E por isso, se quisermos ser rigorosos, os primeiros portuenses, os primeiros habitantes que é hoje a cidade, andavam por aqui há 6.000, 5.000 anos atrás. E seguramente que entre esses primeiros habitantes do Porto, atenção, nós temos vestígios no Porto com dezenas, largas dezenas, para não falar mesmo de centenas de milhares de anos, mas estamos a falar de comunidades nómadas que passavam por aqui, na sua atividade de recoleção e de caça. Mas eu agora estava a falar sedentários, os primeiros habitantes, os primeiros que se fixaram no território e que deixaram, curiosamente, não tantos vestígios do sítio onde viviam,
mas dos monumentos onde colocavam os seus mortos, que são as antas. E, sim, a documentação medieval refere ainda a existência de várias antas, vários dólmenes, na zona da cidade que nós hoje, sintomaticamente, continuamos a designar por antas. E, certamente, que entre estas comunidades havia já, fruto de um conhecimento empírico resultante de dezenas, para não falar de centenas de milhares de anos de contacto com a natureza, havia seguramente já um saber das propriedades, enfim, farmacêuticas, de determinadas ervas, determinados, enfim, produtos, e que seriam manipulados. Não sabemos se era um saber que todos partilhavam ou só alguns sabiam dessas propriedades, se era um saber que era mais ou menos secreto. Bom, isso de facto não sei se alguma vez poderemos saber, mas certamente, como vimos com estas referências da Margaret Mead, há já muito que havia gente que tratava, se especializava no tratamento dos elementos da comunidade que precisavam de assistência. Mas, avançando rapidamente no tempo e trazendo-vos algumas imagens que podem parecer uma surpresa, há já 2000 anos, durante o domínio romano da nossa região, nós veremos chegar aqui, como não podia deixar de ser, como tantas outras influências romanas, vamos ver chegar aqui uma medicina já mais científica. Esta imagem é uma imagem da Casa do Infante, que provavelmente muitos conhecem, mas se calhar há muito tempo já lá não entram, e gostava só de vos dar aqui esta nota de que, mesmo no final do século XX, a Casa do Infante foi objeto de uma grande intervenção arqueológica, que revelou vestígios muito significativos da ocupação romana. Hoje não precisamos de ir a Conímbriga para ver casas com mosaicos policromados, temos na Casa do Infante. E se trago esta imagem é só porque, enfim, para aqui evocar, com a chegada dos romanos, também a chegada de uma medicina mais científica, independentemente do apego ao Esculápio, ao Deus, mas é seguramente a medicina já de Galeno, enfim, umas preocupações já... Quem sou eu para vos estar a falar sobre isto? Todos sabem isso melhor do que eu, não é? O desenvolvimento científico desta abordagem às questões da saúde. E uma série de pequenos frasquinhos de vidros que vão sendo detectados na cidade da época romana, poderiam trazer muitos ungüentos, muitos perfumes, mas é provável que alguns se destinassem já a alguns preparados, enfim, ligados às questões da saúde. Mas, e até os dias de hoje, como bem sabem, a questão da cientificidade em torno do tratamento, do apoio, da procura de curas, andam sempre ao lado das crenças e desse tal saber, esse saber feito, resultado de muita experiência, mas também muito ligado a superstições, e desse ponto de vista, passear pela cidade, e é esse o desafio que vos lanço a partir de agora, é cruzarmos com um grande conjunto de monumentos, de marcas, que muitas vezes nem temos consciência disso, mas que na sua origem estão ligados às questões da saúde, quer nessa vertente mais científica, mais ligado à medicina científica, quer a esse outro mundo ligado às questões da superstição. Vejamos um caso que todos conhecem. A Igreja Cedo Feita. A Igreja de Cedo Feita, muitas vezes erradamente designada como a mais antiga igreja da cidade, o mais antigo espaço sagrado da cidade é, obviamente, a Catedral. Não por ser, obviamente, a Catedral, mas porque sabemos que a Catedral foi construída em locais
temos lá vestígios arqueológicos que atestam, enfim, a sacralidade daquele espaço desde épocas muito, muito antigas. Estamos provavelmente na Acrópole da antiga cidade romana. Mas sim, as igrejas de Sedufeita não deixam de ser as igrejas mais antigas da região e tem na sua origem um episódio lendário onde as questões da saúde são por demais evidentes. Segundo a lenda que nos é curiosamente descrita aqui no tímpano sobre a porta principal da igreja, durante o período suévico, o rei dos suevos, Teodomiro, confronta-se com uma situação dramática. O seu filho tinha adormecido, a criança estava a definhar e, apesar de todo o apoio dos físicos, dos médicos da corte suévica, a verdade é que a criança ia piorando, o estado de saúde ia se agravando. Os suevos eram cristãos, mas não eram católicos. Os suevos, de resto, como uma boa parte dos povos ditos bárbaros, quando entram dentro do Império Romano, muitos deles eram já, de facto, cristãos, mas seguiam aquilo que, aos olhos da Igreja de Roma, era uma heresia, o arianismo, a partir de um bispo, Ários, que, não vou agora aqui começarmos com isso, mas tinha posto em causa a consubstancialidade, isto é, que Deus fosse ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. É a grande diferença dos arianos em relação aos católicos. Mas chega aos ouvidos de Teodomiro que os católicos tinham, lá nas Gálias, em Tours, havia as relíquias de um santo, São Martinho, e que, no caso de doenças e curas aparentemente impossíveis, quem se socorria de São Martinho de Tours, muitas vezes miraculosamente se via curado. E por isso, Teodomiro envia uma embaixada a Tours, com prata e ouro, com o peso do seu filho, pedindo a intervenção desse santo dos católicos. E faz uma promessa. Se o filho se curasse, ele próprio se converteria ao catolicismo. A embaixada vai, regressa, curiosamente, segundo a lenda, segundo a tradição, com outro Martinho, que se tornará famoso, São Martinho de Dume, e com eles trazem, retirado do esqueleto das relíquias de São Martinho de Tours, trazem uma pequena relíquia, que até hoje está em lugar de destaque na igreja de Sedufeita, hoje, na igreja nova de Sedufeita. E, em contacto com o jovem, de imediato este começa a recuperar e, no fim de pouco tempo, vê-se totalmente curado. E agora, Teodomiro vai cumprir o que tinha prometido e, sim, vai se converter ao catolicismo e converter os suevos ao catolicismo. Para marcar esse momento, o momento em que se faz batizar e converter ao catolicismo, manda rapidamente construir uma igreja que por isso foi cedo feita. E, portanto, a igreja de Sedufeita tem este valor simbólico de marcar o momento em que os suevos, e aqui o território definitivamente se converte ao catolicismo, e, por isso, também uma igreja muito antiga. E podemos ver aqui, enfim, um episódio lendário em torno de uma questão de assistência à saúde. Mas temos outras curiosas lendas e superstições, algumas das quais caíram completamente no esquecimento, mas que na Idade Média tinham um grande peso. Por exemplo, todos conhecemos, Cabedelo, a extensa língua de areia que separa o Douro do Atlântico. E, na Idade Média, considerava-se que este local, algo mágico, tantas vezes ali debaixo dos nevoeiros, água salgada de um lago, água doce do outro, e que este sítio tinha propriedades mágicas e curativas. E é interessante que temos até uma belíssima descrição disso, de um cruzado inglês, Osborne,
que vai fazer parte da cruzada que irá parar em Lisboa para auxiliar Afonso Henriques a tomar Lisboa aos mouros. E é ele que nos descreve, com muito pormenor, não só a tomada de Lisboa, mas antes, uma paragem no Porto, quando há o famoso episódio em que o bispo do Porto, Pedro de Pitões, convence os cruzados a irem auxiliar Afonso Henriques, já estaria mais de combinado, obviamente. Mas pronto. Mas, segundo a tradição, é o bispo que convence os cruzados. Bom, e a propósito desta paragem, ele descreve algumas coisas sobre o Porto, e uma delas é essa. Até porque ele entrou com os barcos por esta barra, descreve o Cabedelo e diz que, de facto, as pessoas atribuíam propriedades medicinais a estas areias. E até diz que um bispo, não Pedro Pitões, mas um bispo anterior, que tinha, este é especial cuidado dos dermatologistas aqui presentes, tinha um grave problema de pele e que se fez enterrar nestas areias até ao pescoço e se viu curado. Acho que estas propriedades terão perdido, porque agora não vejo ninguém lá enterrado até ao pescoço nas areias do Cabedelo. Mas, enfim, estas crenças, estas superstições desta cidade que, entretanto, como vos disse, surgida há já mais de 2500 anos, mas que, pelo menos desde a época romana, vai acentuar as suas características ligadas à atividade comercial. Não queria agora estar, enfim, avançar-vos muito com isso, mas não posso deixar de chamar a vossa atenção para o facto de aqui um ou dois pormenores que nos, apesar de vivermos aqui, estudarmos aqui, trabalharmos aqui na cidade, muitas vezes, correndo velozmente de um lado para o outro, nem nos apercebemos. Mas o morro da Penaventosa, onde a cidade se desenvolve, tem uma relação muito interessante com o que lhe está mesmo em frente, que é da Serra do Pilar. É que, se repararem, deste sítio até à foz do Rio Douro e muitos, muitos, muitos quilómetros para Montante, as margens não voltam a estar tão próximas. E por isso, desde épocas pré-históricas, que estão a ser privilegiado para se cruzar o rio e lançar pontes. Não é só desde o século XIX. As famosas pontes das barcas, sabemos que já existem desde, pelo menos, o ano 998, já são as primeiras referências a pontes de barcas que aqui existiam. E seguramente, conhecendo a capacidade de engenharia e de arquitetura dos romanos, seguramente que já há 2000 anos aqui deveria haver uma ponte de barcas. Mas não interessa. Só para vos recordar, então, que isto é um sítio estratégico para ligações norte-sul. Por outro lado, os rios sempre foram, quase até o século XIX, as principais vias de comunicação. E por isso, o Douro, o segundo maior rio da Península Ibérica, se lhe juntarmos os afluentes, a maior bacia hidrográfica da Península Ibérica, Burgos pertence à bacia hidrográfica do Douro. Por isso, este rio sempre teve um papel importantíssimo nas ligações também entre o litoral e os produtos que todo mundo chega ao litoral e o interior da Península Ibérica. E por isso, desde épocas também muito, muito, muito antigas, que estes poucos quilómetros do estuário do rio, estes poucos quilómetros onde os barcos que andam no rio, mas que não podem andar no mar, e os barcos que andam no mar, mas não podem andar no rio, só num curto espaço, de poucos quilómetros, podem se cruzar uns com os outros. Descarregar, transferir mercadorias de uns para os outros. Os que vêm com os produtos do interior e enviá-los depois para o resto do mundo e vice-versa. E por isso, desde épocas muito, muito, muito antigas, que este espaço estratégico para cruzar o rio para as ligações norte-sul, este espaço estratégico para cargas e descargas, transferir os produtos que vêm do interior da península para o resto do mundo e vice-versa, que estava destinado a ser aquilo que o seu nome diz. Porto. É como uma cidade portuária, mercantil, que o Porto surgiu, se afirmou e se desenvolveu ao longo dos séculos. Serão poucas as cidades tão, na sua essência, tão portuárias como o Porto. E por isso é que temos tantos portos por esse mundo fora, Porto Rico, Porto Novo, Port-au-Prince, Pearl Harbor, tantos, mas só esta cidade é que, como diz o velho, enfim, recente slogan é Porto, ponto. Está tudo dito. É o Porto. Ora, esta ligação da cidade ao mundo
teve, obviamente, fez com que a burguesia mercantil, os mercadores sempre tenham tido um peso importante na cidade. E é uma cidade também sempre aberta para receber novidades, novos produtos, doenças. E ao longo da história temos, enfim, registros de doenças que vão chegando ao Porto através das embarcações que aqui demandam na zona portuária. Uma das mais famosas, como todos sabem, no século XIV, é a peste negra, que dependendo do sítio onde nós estávamos na Europa, matou um terço, metade, ou até em alguns sítios 2/3 da população. Também chegou ao Porto e temos um curioso monumento, injustamente muito esquecido, desafio-vos a conhecerem porque é belíssimo, fica ali do lado de Gaia, e é um monumento que está associado à peste negra. É o convento Corpus Christi, está ali na marginal de Gaia, no meio das caves de vinho do Porto, mas ali, frente, voltada para o rio. Foi há poucos anos reabilitado, é um espaço que é hoje tutelado pela Câmara Municipal de Gaia. É um espaço cultural, exposições, lançamento de livros, enfim, concertos. E tem surge no século XIV e há uma curiosa história, lenda também, que nos associa então este monumento a esse episódio ligado às questões sanitárias e de assistência médica na cidade. Isto porque, quando os mortos começam a multiplicar, as freiras pedem à Madre Superior, era um convento de clausura, e pedem para sair do convento. A Madre Superior, antes de responder, vai ajoelhar-se junto desta imagem e depois volta-se para elas e diz que não, que permanecerão dentro do convento. Os dias vão passando, os mortos continuam a multiplicar-se, o pânico instalado, e as freiras sempre a insistir com a Madre Superior para fugirem antes de serem contagiadas, e a Madre Superior repete isto várias vezes. Antes de lhes responder, ajoelha-se junto desta imagem, uma imagem do século XIV, é uma das imagens mais antigas de um Cristo crucificado na nossa região. A mais antiga é o Senhor de Matosinhos, e há uma outra imagem, mas está no museu dos Grilos, o Museu do Seminário, mas esta é uma das imagens mais antigas que nós temos, de facto, de um Cristo crucificado. Bom, isto vai-se repetindo, como vos dizia. Ela não autoriza, até que certa manhã é a própria Madre Superior que surge com umas manchas negras na pele, indiciando que ela própria tinha contraído a peste. Agora, é mesmo o desespero, o pânico. A Madre Superior não tem coragem de dizer às freiras para permanecer no convento e diz que quem quisesse que se podia ir embora. Vão todas. Só ficam duas jovens noviças que, apiedando-se da Madre Superior, vai sofrer, vai morrer, resolvem ficar com ela, mesmo correndo o risco de contraírem a peste. A verdade é que ela vai piorar muito, mas depois estabiliza, começa a recuperar e acaba por sobreviver, e as duas jovens noviças não contraíram a peste. E ela vai explicar porque é que não deixava sair as outras. Porque sempre que rezava aos pés deste Cristo, ele falava com ela e lhe dizia: porque vos ides, se eu estou em toda a parte. E, portanto, perante esta resposta, ela achava que não havia necessidade. Moral da história: estas três sobreviveram, das outras todas que fugiram, nenhuma regressou, porque morreram todas de peste. Enfim. O que é curioso é, como vos disse, este espaço, este antigo convento, é hoje um espaço cultural da Câmara de Gaia, não é um espaço religioso. A imagem está ali, enfim, hoje com um papel museológico, mas já ouvi isto várias vezes, alguns dos funcionários que lá estão, sempre que há, e há muito regularmente, atividade cultural no convento Corpus Christi, como vos disse, concertos, lançamento de livros, conferências, muita da comunidade local vai a essas iniciativas culturais. Porquê? Porque depois, no fim das iniciativas culturais, é vê-los todos à volta do Cristo.
porque existe a crença de que ele gosta que falem com ele e até pode ser que fale. E por isso existe sempre um bocadinho essa expectativa e as pessoas vão lá falar com o Cristo que salvou da peste negra. Mas para a peste, havia um outro santo, esse penso que todos o conhecem bem, um outro santo que tinha fama de proteger dos surtos pestíferos, que era São Roque. São Roque, ele próprio, segundo alguma da biografia do santo, em algumas versões, ele próprio médico, noutras versões tinha tido formação em medicina, um homem também do século XIV, francês, que faz, a determinada altura, abdica de todos os seus bens, faz uma enorme peregrinação, não a Compostela. Aqui na Península Ibérica, geralmente, ele aparece vestido de peregrino para Compostela, até se confunde com a própria imagem de Santiago, distingue-se por causa daquele cãozinho que está ali aos seus pés. Roque demora imenso tempo a fazer a sua peregrinação desde o sul de França até Roma e regressar, porque ao longo da peregrinação ele vai colocando, enfim, a sua formação em medicina ao serviço das comunidades por onde vai passando e que estão todas a viver a peste negra e por isso demora imenso tempo, vai tratando das pessoas e já no regresso ele próprio acaba por contrair a peste e decide, para não contagiar ninguém, ir morrer para o meio de um bosque. Só não morre porque uma das pessoas que ele tinha curado, um padeiro, lhe envia todos os dias um cãozinho, por isso temos ali o cão, com um pão na boca, que também podem ver nas imagens de São Roque, e é com esse pão que ele se vai alimentando e, miraculosamente, acaba por sobreviver à peste. E por isso, médico, venceu a peste, homem muito pio, que auxiliava as comunidades por onde passava, e daí São Roque se ter tornado um importante santo a quem as comunidades se apegavam para a proteção das doenças, nomeadamente desses surtos pestíferos. Na cidade do Porto tínhamos uma grande capela dedicada a São Roque, sensivelmente onde fiz esta fotografia, ou seja, onde temos a estátua do Vímara Pérez, cavaleiro ali ao lado da catedral, voltado para a Galileia, tem assinatura também do Nasoni, só que no fatídico dia 1 de novembro de 1755, não foi só em Lisboa, também aqui no Porto o abalo se fez sentir, teve algumas consequências, e no caso do Porto, a capela de São Roque ruiu, veio por ali abaixo até lá ao fundo, até à Rua Escura. Foi depois reconstruída num outro local, onde hoje temos a Rua Mouzinho da Silveira, também, coitado de São Roque, andou-se sempre a ver a sua capela destruída. Mas há outras capelas de São Roque na cidade. Por exemplo, ali em cima, passa muito discreta, mas uma capela de São Roque fica em Ramalde, na casa de Ramalde. Ou outra, sintomaticamente, à porta da cidade, numa das mais importantes estradas que chegavam ao Porto, vindo de Trás-os-Montes, Capela de São Roque da Lameira. Portanto, esta preocupação em proteger a cidade das pestes através da colocação destes protetores religiosos. Um outro caso muito curioso é na Foz do Douro. Temos aqui esta capelinha de Santa Anastácia. Esta capelinha de Santa Anastácia fica na antiga Rua Central e que tem uma inscrição sobre a porta que nos indica que no século XVI o Porto estava confrontado com uma peste e as gentes da Foz, a Foz estava muito longe do Porto, se ainda hoje os mais antigos habitantes da Foz, quando vão à Baixa, dizem que vão ao Porto, imaginem no século XVI, portanto o Porto estava mesmo muito, muito longe. Mas fizeram essa promessa de que se a peste que estava a graçar no Porto não chegasse à Foz, mandariam erguer uma capela também a esta santa taumatúrgica, Santa Anastácia, pelos vistos, a peste não terá chegado à Foz, porque a capela foi mesmo erguida. Entretanto, na cidade, e particularmente desde o século XII, XIII, vamos vendo surgir uma série de conventos e mosteiros.
Como sabem, durante uma boa parte da Idade Média, as principais estruturas religiosas não estão nas cidades. Os grandes mosteiros estão no mundo rural. De resto, como os senhores, não é? Ao contrário do Império Romano, que era uma estrutura profundamente urbana, onde as cidades têm um peso importantíssimo, na Idade Média assistimos a essa desurbanização, o poder passa para o mundo rural, onde os senhores têm os seus castelos, as suas torres, e as grandes estruturas religiosas, os mosteiros, os grandes mosteiros do convento estão no mundo rural. E é por isso que tantas cidades grandes da época romana desaparecem, no nosso caso, Conímbriga, Tongóbriga, aqui ao lado, em Marco Canaveses, e outras grandes cidades como Porto Escala, Porto, ou mesmo a grande capital aqui da região, Brácara Augusta, reduzem imenso o seu tamanho. No entanto, quando vamos caminhando para os finais da Idade Média, as cidades vão de novo começando a ressurgir e, sintomaticamente, algumas ordens religiosas, nomeadamente mendicantes, começam a construir e a fixar-se nas cidades. Foi o que aconteceu no Porto com os franciscanos e os dominicanos. A igreja de São Francisco é o que resta do antigo grande convento franciscano. Durante o cerco do Porto, os bombardeamentos fizeram desaparecer, em grande parte, o convento, que coincide hoje com o Palácio da Bolsa. Do convento dos dominicanos, ficava mesmo lá ao lado, resta-nos o Largo de São Domingos, ali ao fundo da Rua das Flores, embora o edifício ali ao fundo, em boa parte, seja ainda resultante do antigo convento dos dominicanos, de uma profunda reforma que teve no século XVIII. Mas é estes conventos têm um papel importante na questão da assistência, na assistência médica, médica entre grandes aspas, na cidade. Os mosteiros e conventos têm aqui uma obrigação assistencial. Vão surgindo nestes mosteiros os hospitais. Hospitais, na Idade Média, ainda no sentido dos lugares onde se dá hospitalidade, particularmente aos viajantes, aos peregrinos. Os mosteiros e conventos abrem para os seus albergues ou hospitais, mas, curiosamente, onde há muitas vezes esta preocupação, muitas vezes descrita nas próprias regras das ordens, de, além da refeição e da cama, haver uma preocupação com, se eles vêm doentes ou feridos, haver quem os trate dentro dos mosteiros nos seus hospitais. E por falar em mosteiros e hospitais, deixem-me sair só aqui um bocadinho do Porto, ainda há um bocadinho fomos ali a Gaia, e já agora só aqui mesmo às portas do Porto, dar-vos dois exemplos muito interessantes de mosteiros que tiveram um papel importante nas questões da assistência médica. Um deles, completamente esquecido, é a Quinta da Conceição, em Lessa da Palmeira. O antigo convento de Nossa Senhora da Conceição de Lessa da Palmeira, dos franciscanos, desculpem, dos franciscanos. Eles de início estavam ali no meio daqueles rochedos da Boa Nova, onde hoje temos aquela capelinha. Para os estudiosos do movimento franciscano, diz-se que dificilmente se encontra em toda a Europa um sítio onde uma comunidade de franciscanos tenha levado uma vida tão franciscana, tão rigorosa, como aqueles que viviam lá no meio daqueles rochedos, batidos pelo mar e pelo vento. Mas depois aburguesaram-se. Aburguesaram-se no sentido mesmo de, isto resulta, aliás, de uma grande disputa dentro do próprio movimento franciscano. Quem leu O Nome da Rosa, de Humberto Eco, sabe do que eu estou a falar. A determinada altura eles dizem, mas nós estamos aqui para viver isolados dos homens, ou devemos ter uma função de catequizar as pessoas. E então os franciscanos resolvem ir ao encontro, dos homens, e passam a construir os seus mosteiros, os seus conventos nas cidades. E é nessa altura que os franciscanos lá da Boa Nova se vão fixar em Lessa e construir este belíssimo convento que, possuindo bons ares, estando entre o mar e o mundo rural, nessa época cheio de bosques, sítio de grande descanso, se vai converter durante séculos no convento para onde eram enviados todos os
franciscanos deste país e até fora que precisavam de recuperar, em convalescença, eram enviados aqui para o convento da Quinta da Conceição, que teve, por isso, essa função durante muito tempo. Um outro... já agora, curiosamente, com essa mesma função, convalescença, repouso, recuperar de doenças, existia uma quinta, muito nos subúrbios da cidade do Porto, para onde os frades eram enviados. E esse sítio, essa quinta, ficou a ser conhecida como a Quinta de Fradelos, de que nos resta hoje ali a capelinha de Fradelos, junto ao Silão Alto. Mas o outro mosteiro que vos queria falar era o Mosteiro de Lessa do Balio, e aqui o mosteiro que foi durante muito tempo a sede em Portugal da Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém do Hospital, que depois mudou para o Crato. Quando falamos da Ordem do Crato, estamos a falar exatamente desta mesma Ordem do Hospital, que subsiste até aos nossos dias e hoje é conhecida pelo nome da ilha onde está a sua sede internacional, Malta. A Ordem de Malta é exatamente a dos Cavaleiros de São João do Hospital, os hospitalários. E os hospitalários, como o próprio nome indica, ficaram conhecidos por terem primeiro, um grande hospital em Jerusalém. Mas depois, em todos os mosteiros que foram criando, esta questão de hospitalar era fundamental. Recordo-vos uma vez mais, estamos na Idade Média, aqui a designação de hospital tem ainda muito a ver com esta preocupação da hospitalidade. No caso dos Cavaleiros de São João de Jerusalém, de ter um espaço onde os peregrinos que chegavam à Terra Santa tinham apoio de hospitalidade, e daí o seu famoso hospital em Jerusalém. Mas, neste caso, as tais regras que há pouco vos falava são levadas de um modo muito rigoroso e vão aprofundar muito esta vocação para nós hoje hospitalar. Ou seja, para lá da cama, da refeição, as regras implicavam que todos os mosteiros tinham que ter um físico, pelo menos um físico, um médico, que 2 vezes por dia ia à albergaria, ia ao hospital ver o estado de saúde de todos quem estava no hospital. Era acompanhado por um boticário. Todos os mosteiros tinham que ter um boticário, um farmacêutico, que tinha lá nos seus mosteiros, enfim, os seus canteiros para tratar de plantar as ervas e as plantas medicinais. E havia também sempre um conjunto de outros irmãos, de outros frades, que acompanhavam o boticário físico, tomavam nota daquilo que eles indicavam e permanentemente permaneciam no hospital a tratar das pessoas. Portanto, enfim, estamos a evoluir rapidamente para o conceito do hospital. No caso aqui de Lessa de Balio, no século XVII ainda há referências ao funcionamento do hospital e da presença diária do médico que tratava das pessoas no hospital aqui de Lessa, do mosteiro de Lessa de Balio. Na cidade tínhamos, além dos hospitais, dos conventos, já vos falei de São Francisco, dos dominicanos, havia também um grande mesmo, chegaram a ser quase uma dezena de pequeninos hospitais. E quando falo de pequeninos hospitais, estou a falar mesmo de pequeninos, que tinham meia dúzia de camas, excepcionalmente como Hospital Albergaria. Vejam sempre, Hospital Albergaria. De Rocamadouro, só excepcionalmente teriam mais de 10 camas. São hospitais que eram criados muitas vezes por legados de ricos mercadores da cidade que, até para comprarem um lugar no céu, não é? Deixavam dinheiro para obras pias. E tínhamos vários hospitais neste sentido, dos sítios que eram criados na cidade para apoiar os viajantes, particularmente os peregrinos, e, se necessário, tratar deles. Muitos destes hospitais, apesar de instituídos por particulares, eram entregues a quem? Eram entregues a instituições que depois ficavam responsáveis pela manutenção desses hospitais. Quem criava estes hospitais deixava bens, não é, que garantissem depois a possibilidade da sobrevivência destas estruturas. E muitas vezes deixavam-nos
confrarias, irmandades, que ficavam, por isso, responsáveis por zelar por estes hospitais. Havia vários, o mais importante de todos, muito antigo, era o Hospital de Roque Amador, que, como podem ver aqui por este desenho do Dr. Rui Pina, que foi aqui professor da faculdade, ficava voltada para uns terrenos que há de ser a futura Rua das Flores. Na altura ainda não havia Rua das Flores, eram uns terrenos bem verdejantes do Bispo, ali voltadas para o Rio de Vila, boa exposição solar, onde nasciam muitas flores. E por isso é que quando a Rua de Santa Catarina é aberta, Santa Catarina, ela se vai chamar a Rua de Santa Catarina das Flores. Depois acabará por perder o Santa Catarina irá para outros sítios, como nós sabemos, e ficou só a Rua das Flores. Bom, mas era aqui, voltado para o lugar de ser a futura Rua das Flores, que nós temos então, e para aqui, na altura era a Rua de Souto, e depois há de ser a Rua dos Caldeireiros, que ficava este, que era o maior hospital da cidade, e tinha pouco mais de 10 camas. Entretanto, quando chegamos ao início do século XVI, 1400, em boa verdade, final do século XV, 1499, nós vamos ver surgir a Misericórdia do Porto. O rei Dom Manuel percebe que aquilo que tinha sido criado no ano anterior em Lisboa funciona. Claro que ele não está muito preocupado, obviamente nessa época não tem essas preocupações, não é uma obrigação do Estado tratar de uma série de coisas, mas ele percebe que passar isto para a comunidade, para a sociedade civil, o dar de comer a quem tem fome, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, tratar os doentes, isso pode ser, enfim, entregue à comunidade. E, na sequência que tinha sido feito em Lisboa, ele vai desafiar os homens bons das cidades e vilas do reino para criarem as suas misericórdias, para responder a estes objetivos. Surge então a Misericórdia do Porto, 1499, e de imediato o rei Dom Manuel obriga a que todos esses pequeninos hospitais que existiam, que tinham sido instituídos, como vos disse, por vários legados e que estavam a ser zelados por várias confrarias, essas confrarias entregam todos esses hospitais e os respectivos legados à Misericórdia do Porto para passar a ser ela a tratar dos hospitais. E isso vai acontecer, incluindo o Hospital de Roque Amador, mas, curiosamente, há um pequenino hospital de uma irmandade relativamente poderosa que bate o pé e vai conseguir manter durante ainda séculos o seu pequenino hospital. Era o Hospital de São Crispim, que ficava... Bom, isto é o Largo de São Domingos, e isto que estão a ver aqui, projetado, há de ser a Rua Mouzinho da Silveira. O Rio de Vila, que há cerca de um mês resolveu, não é, voltar a correr pela parte de cima da Rua Mouzinho da Silveira, passava por aqui. E a abertura da Rua da Mouzinho da Silveira vai obrigar à demolição desta capela de São Crispim, que era também esse pequenino hospital. Enfim, é só um pequeno apontamento, muito curioso, porque não vos disse qual era essa poderosa confraria que bateu o pé e conseguiu manter o seu pequeno hospital ainda durante alguns séculos. Era a confraria de São Crispim, São Crispiniano, a confraria dos sapateiros. Ter sapatos era um luxo e os sapateiros eram, enfim, uns artesãos muito conceituados. Provavelmente conhecem a demolição da capela de São Crispim, São Crispiniano, para a abertura, no século XIX, da Rua Mouzinho da Silveira, fez com que a Câmara tivesse, obviamente, que transferir a Irmandade. Ainda hoje a vemos ali, completamente esquecida, a capelinha, ao cimo da Rua de Santos Pousada, mesmo em frente ao largo da Dona Maria, o Largo Dona Amélia, não é? Lá está o seu antigo posto de SELAT, da luta antituberculose. E lá em frente lá temos esta capelinha, que mantém os seus documentos lá no seu arquivo. Estamos longe de imaginar que estamos perante uma das mais antigas instituições da cidade, mais antiga que a Misericórdia do Porto, e que teve, durante séculos, também aqui, um papel importante nas questões da assistência. Porque, não vos disse isto, mas
como estes pequeninos hospitais, que davam hospitalidade, mas tinham também a presença do físico, dos médicos, a população começa-se a habituar, quando tinha problemas, iam a estes hospitais porque sabiam que lá iam encontrar, apesar de ser destinado aos viajantes, mas sabiam que lá poderiam encontrar apoio para o seu tratamento. Enfim. Um outro pequeno hospital que esteve ligado durante muito tempo a uma outra confraria, e essa é uma confraria também muito importante na cidade, que era a confraria Nossa Senhora da Silva, que reunia todos os artífices ligados ao trabalho dos metais, os serralheiros, anzoleiros, caldeireiros. Fica hoje na Rua dos Caldeireiros, mas que sintomaticamente durante muito tempo se chamava a Rua de Ferraria de Cima. E tinha a sua capela dedicada a Nossa Senhora da Silva, uma devoção mariana muito forte na cidade. É uma imagem que está em destaque na catedral. A capela, curiosamente, funciona no primeiro andar, mas, além da capela, esta confraria, aliás, constrói aqui a capela na Rua dos Caldeireiros, porque era também um hospital. E por aqui passou muita gente, muitos peregrinos, alguns famosos, príncipes italianos, e que descrevem terem ficado aqui no hospital de São João. Portanto, o Porto já teve um hospital de São João antes deste. Ficava ali, na Rua dos Caldeireiros. O Hospital de São João e... peço desculpa. E Santa Catarina. Hospital de São João e Santa Catarina. Um outro santo importante na cidade, a partir do século XVI, e que vai ser o padroeiro do Porto até 1983, acho que é por aí, 82, 83, é um dos santos, enfim, também patronos dos médicos, São Pantaleão. São Pantaleão, segundo a geografia, tinha sido um médico dos finais do século III e inícios do século IV, pouco antes da conversão do Império Romano ao cristianismo, alguém que vai ser perseguido pelo imperador, alguém que, evocando a intervenção divina, era responsável por curas de doentes que eram considerados incuráveis, e que o imperador o obriga a renegar o cristianismo, ele recusa-se, vai ser torturado, martirizado, e depois torna-se um símbolo das virtudes. E como era médico e lhe eram atribuídos grandes curas, torna-se um santo a quem, particularmente no Oriente Mediterrâneo, é um santo muito popular ainda hoje. Como vos vou explicar, as suas relíquias estão na cidade do Porto, mas há muitas cidades russas e gregas que reclamam também que são elas, e não o Porto, que têm as relíquias de São Pantaleão. São Pantaleão, logo a seguir dá-se a conversão do Império Romano ao cristianismo, o seu corpo tinha sido guardado e por isso torna-se as suas relíquias num objeto de grande devoção, em Constantinopla, durante séculos. Entretanto, a entrada dos turcos em Constantinopla, um conjunto de mercadores arménios, que nessa altura zelavam pelas relíquias lá em Constantinopla de São Pantaleão, conseguem fugir a tempo e depois de uma viagem muito atribulada, com muitos milagres pelo meio, acabam por aportar no Porto? Não. Na povoação mais próxima do Porto, ali, do lado de fora das muralhas, que é Miragaia. Aliás, ainda hoje, uma das ruas mais importantes de Miragaia, velhas artérias de Miragaia, chama Rua Arménia, porque, segundo a tradição, foi ali que os arménios que trouxeram as relíquias de São Pantaleão acabaram por se fixar. E, nos finais do século XV, Miragaia começa a ter uma enorme visibilidade. Gente de todo o reino e até fora do reino, o próprio rei Dom João II vem de propósito a Miragaia para agradecer curas, para pedir a intervenção de São Pantaleão para curar doenças. É um santo afamado, de tal forma que, a determinada altura, o Porto, que está ali do outro lado da muralha, resolve fazer também, em 1500, uma grande homenagem a São Pantaleão. Então, uma enorme procissão, as relíquias saem de Miragaia, passam por várias ruas da cidade, também para expurgar a cidade de doenças, graças à intervenção de Pantaleão. Depois
as relíquias entram na catedral, há uma grande missa e depois, de novo, a procissão de regresso a Miragaia. Isto era o que estava previsto. Só aconteceu metade. Ou seja, as relíquias de Pantaleão foram até à catedral e nunca mais de lá saíram. Ainda hoje, a velha rivalidade das pessoas de Miragaia com as da Sé, por vezes, em algumas disputas, as de Miragaia lá dizem: porque vocês nos roubaram o santo. Já lá vão 500 anos, mas ainda não se esqueceram que as relíquias de Pantaleão ficaram na catedral. Bom, mas a verdade é que, vejam, é um santo que está profundamente ligado a estas questões da saúde e da proteção. E durante aquele século XVI, o Porto, que era uma cidade, já desde o século XV, o Porto era uma grande cidade, uma importante plataforma, como já aqui falamos, uma plataforma logística entre o Mediterrâneo e o norte da Europa, e agora envolvido também na expansão marítima dos portugueses. O Porto era uma cidade que se afirmava, mas a afirmação das cidades passava também pela sua vertente religiosa. Uma cidade santuário era uma cidade de enorme prestígio. E o Porto não tinha particularmente nada de especial desse ponto de vista. Tínhamos um pequenino osso do esqueleto inteiro que estava em Lisboa, do grande primeiro santo da Península Ibérica, que é São Vicente, que até hoje é o santo padroeiro de Lisboa. Não é o Santo António, como o São João também não é de Porto. Lisboa tinha todo o esqueleto de São Vicente, o Porto tinha um pequenino osso. A partir de agora, o Porto tinha o esqueleto inteiro de um dos maiores santos do Oriente Mediterrâneo. Isto também tem a ver com as ligações, porque para lá da lenda, provavelmente, isto veio mesmo de Veneza, mas seriam outras histórias. Mas agora a cidade também se podia afirmar enquanto cidade de santuário, ainda por cima, uma cidade de santuário ligada a estas questões do tratamento, da cura das doenças. Entretanto, como vos dizia, no século XVI, a Misericórdia do Porto vai tutelar os vários hospitais. Eu gostaria de vos falar, mas já não temos muito tempo, sobre este interessantíssimo quadro que existe na Misericórdia. É a nossa Mona Lisa, a gente que vem de propósito ao Porto para ver este quadro, uma pintura flamenga incrível. Chama-se Fons Vitae, porque das chagas de Cristo sai o líquido, o sangue, recolhido naquela fonte, a fonte que liberta, que cura, que dá a vida eterna e que tem aos seus pés o rei Dom Manuel I, a rainha, os príncipes e as princesas e os principais elementos da corte. Esta pintura, a Misericórdia, recentemente criou o Museu da Misericórdia, ali na Rua das Flores, e para este quadro dedica apenas e só uma única sala. Só para este quadro. Só que no interior da sala arranca esta estranha escultura que nós vemos quando passamos na Rua das Flores e que passa despercebido. Despercebido não. O significado passa despercebido. Mas se repararem, portanto, o quadro está ali no primeiro andar naquela sala. Esta escultura de Rui Chaves, prémio Pessoa. Esta escultura começa lá dentro, junto ao quadro. E como reparam, isto é um elemento líquido. É alguma coisa que está aqui a pingar. E o que é que está a pingar? É o sangue da Fons Vitae. A Fons Vitae deixa de ser um exclusivo da família real e a ideia é que este sangue agora se espalhe por toda a cidade. Portanto, este sangue libertador, curativo da fonte da vida. Bom, mas, entretanto, o Hospital Roque Amador, o grande hospital, como vos dizia, da cidade, vai ser significativamente ampliado no século XVI com um grande legado que a Misericórdia recebe, de Dom Lopo. Já temos aqui Rua das Flores, Rua dos Caldeireiros, e este vai ser, durante os séculos seguintes, o grande hospital da cidade. Ainda hoje vemos alguns vestígios interessantes da construção do século XVI. Se forem, um destes dias, à procura de um fato de cerimónias, um vestido de noiva, uma coisa desse género, não deixem de passar por uma casa que, sintomaticamente, se chama Dom Lopo. E à procura lá das roupinhas, reparem, na arquitetura da casa, porque é a arquitetura
renascentista do antigo e grande Hospital Dom Lopo, que até ao Santo António foi o grande hospital da cidade. E sim, estamos no século XVI, Renascimento, grande desenvolvimento das ciências, da medicina e começamos agora a ver já não algumas pessoas que, com um espírito de benemerência, davam o seu apoio nos pequenos hospitais, não, agora começamos a ver a presença obrigatória, permanente, de físicos e de outros profissionais de saúde no Hospital Dom Lopo. A contabilidade da misericórdia revela-nos isso mesmo, a contratação de médicos. Médicos que, curiosamente, durante muito tempo na cidade, e durante muito tempo a cidade tinha 2 médicos, e às vezes não tinha nenhum, e a Câmara tinha que assegurar um bom salário, casa, para que algum médico viesse para o Porto. Mas dizia-vos, os médicos, não havia formação, obviamente, portanto, os médicos que vinham para o Porto eram gente que se tinham formado ou em Coimbra, desde o século XII, a Escola de Santa Cruz de Coimbra, depois passa para Lisboa, os estudos gerais, depois novamente para Coimbra. E, portanto, durante muito tempo, durante séculos, é a partir de Coimbra e Lisboa que nós temos a formação médica. Mas só quis chamar aqui uma atenção que alguns dos médicos que durante muito tempo operavam, enfim, trabalhavam na cidade, muitos deles tinham origem, eram cristãos novos, ou mesmo antes da expulsão, ou da proibição, ou da conversão forçada dos judeus, antes eram assumidamente judeus. Durante muito tempo, os médicos da cidade estavam ligados à importante comunidade judaica do Porto, que, a partir do século XVI, se vê confinada para morar à judiaria, na Vitória. Temos outros espaços na cidade que nós cruzamos e que muitas vezes nem nos apercebemos que estão ligados a estas questões da assistência médica. Por exemplo, São Lázaro, o Jardim de São Lázaro, onde ainda hoje temos ali, muito próximo de Belas Artes, uma rua muito estreitinha que se chama o Beco do Arrabalde, que nos lembra que durante muito tempo estávamos nos arrabaldes, na periferia da cidade, e era para aqui que eram enviados os leprosos, que se apegavam a São Lázaro, os lazarentos, exatamente para não contagiar as pessoas que estavam na cidade, eram enviados bem para fora das muralhas e, por isso, neste sítio, onde a Misericórdia vai criar uma instituição de evocação de São Lázaro, para a proteção dos lazarentos, não é? Dos leprosos, e por isso toda esta zona da cidade vai começar a ser conhecida como de São Lázaro. Mas, para lá das preocupações higienicistas, para lá do desenvolvimento da medicina, agora com o renascimento científico, a verdade é, como eu vos dizia, as questões das crenças, das tradições, das superstições vão-se continuar a manter durante muito tempo. Por exemplo, aquele que hoje é considerado o mais belo pôr do sol do Porto, no Passeio das Virtudes, tem tudo a ver com isto, porque as virtudes têm este nome, virtudes, por causa de algo que nós vemos dali, quando chegamos junto do gradeamento, que é uma enorme fonte que existe lá embaixo. Num tempo em que não havia distribuição de água ao domicílio, havia, no entanto, poços e muitas fontes e fontanários dentro da cidade, mas mesmo assim havia muita gente que fazia questão de descer aquela íngreme ladeira para ir lá abaixo buscar água e trazê-la com dificuldade para dentro da cidade, porque estávamos do lado de fora da cidade. E porquê? Porque, segundo a tradição, segundo a crença, estas águas tinham propriedades curativas. Estas águas tinham virtudes. E por isso é que era a fonte das virtudes que acabaram por dar o nome a toda esta zona. E quando no século XVIII surge o passeio das virtudes, por causa da fonte das virtudes. Há outras fontes às portas da cidade também com essas propriedades curativas. A mais conhecida de todas, fica na Senhora da Hora, é a fonte das 7 bicas, a qual se dá de beber das 7 bicas às crianças para as livrar do mal da gota. Ou também funciona no dia da festa, que são 40 dias, na quinta-feira da Ascensão, 40 dias após a Páscoa. Quem precisar de um noivo, de uma noiva, de um namorado, de uma namorada, bebe das 7 bicas e até à festa do ano seguinte, em princípio, terá o seu problema resolvido. Mas é uma festa, é uma fonte muito popular porque dá para todos. Ou seja, primeiro vai-se lá encontrar o parceiro ou a parceira. E depois, passado um ano, vai-se lá agradecer. E se calhar, passado um ano, vai-se lá
pedir uma boa horinha. Porque esta Nossa Senhora que surgiu sobre estas fontes protege as parturientes, não é? E, portanto, vão lá pedir uma boa horinha. E depois, no ano seguinte, voltam lá para dar de beber a água às crianças para livrar de uma série de doenças, incluindo o mal da gota, como dizia os documentos. Ou isso, ou... Peço desculpa, vou-vos dar aqui a receita de um preparado que era feito até os inícios do século XX e que as mães e as avós davam às crianças. Exatamente também no dia da Quinta-feira da Ascensão. Era uma mistura de vinho do Porto, que eu acho que era o menos mal, juntamente com os morrões das velas que tinham ardido durante a Semana Santa e cordões umbilicais carbonizados de mulheres chamadas Marias. E, portanto, como podem ver, uma mistela terrível. As autoridades sanitárias no início do século XX proíbem. É substituído por um preparado que era vendido na farmácia da Senhora da Hora, mas os velhos habitantes da Senhora da Hora, entrevistei alguns nos anos 80, diziam, desde que proibiram aquela poção, a festa nunca mais foi a mesma. Estas questões sanitárias que levam, por exemplo, também ao aparecimento de algumas estruturas curiosas, como no Alto da Bandeirinha, esta bandeirinha, esta piramidezinha, onde era içada uma bandeira. Hoje em dia tem um catavento metálico a imitar uma bandeira, mas era mesmo içada uma bandeira, que era o sinal das embarcações que mandavam os cais do Porto. Depois de chegarem aqui, junto a esta bandeira, lá embaixo no rio, não podiam avançar sem que os médicos e as autoridades sanitárias subissem a bordo e inspecionassem se não havia ninguém que vinha doente, senão obrigava à quarentena. Não é? Numa cidade portuária, recordo-vos, obviamente, cedo se percebe que muitas vezes era através das embarcações que vinham as doenças e daí estas preocupações deste controle médico e sanitário. E a cidade fica marcada, e eu estou-me a espalhar completamente no tempo, vou tentar abreviar mesmo, mais 5 minutos. Mesmo os mais icónicos monumentos do Porto têm a ver com as questões de saúde. Por exemplo, a Torre dos Clérigos. A Torre dos Clérigos mais não é do que a torre sineira da Igreja dos Clérigos. Só que aquilo que leva a Irmandade dos Clérigos, no início do século XVIII, nos anos 20 e 30, a construir este conjunto, o que os leva a construir isto não foi a Igreja e muito menos a torre sineira da Igreja. O que está na base desta construção é o que está aqui entre uma coisa e outra. E o que está entre uma coisa e outra é uma enfermaria para tratar de clérigos, de religiosos, que não têm retaguarda familiar ou uma ordem religiosa e que precisavam de ter um sítio para serem tratados e para cuidarem deles, ou já no final da vida, em pequenas celazinhas, em pequenos quartos, ali terem cuidados continuados. E, portanto, é como uma estrutura hospitalar que surge aquele que é o grande e mais icónico monumento da cidade. Chegamos a meados do século XVIII e o ensino na cidade, até aí estava em grande parte centrado nos jesuítas. Como sabem, o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas e é então agora que nós vamos ver a burguesia mercantil portuense a tomar conta do ensino. E vão surgir as aulas, que ao contrário dos jesuítas que ensinavam teologia, filosofia, línguas mortas, como o grego e o latim, a burguesia mercantil do Porto vai apostar num ensino muito mais técnico. Cartografia, francês, inglês, matemática, enfim. Mas estamos em meados do século XVIII e começamos a ver, de facto, este interesse da cidade nas questões da formação, o que nos irá conduzir, muito rapidamente, também aqui ao aparecimento dos estudos médicos na cidade. Antes disso, já no início mesmo do século XVIII, nos finais do século XVIII e início do século XIX, surge, para substituir o Dom Lopo, que rebentava completamente pelas costuras, surge, construído pela Misericórdia, aquele que passa a ser o grande hospital do Porto, o Hospital de Santo António, que demorou imenso tempo a ser construído, levou a Misericórdia quase à falência, obrigou a parar as obras durante muito tempo, porque John Carr, o arquiteto, está em Inglaterra,
a Misericórdia, que está a fazer a construção do hospital, está cá no Porto, e nunca houve ali um diálogo próximo. E aquilo que para a Misericórdia era um enorme edifício, que a verdade nunca foi concluído, em granito, para o John Carr, granito, sim, nos elementos decorativos, nas colunas, no frontão, mas tudo o resto deveria ser tijolo, como é evidente. E, portanto, temos aqui no Porto aquela que é a maior obra neoclássica, o maior edifício neoclássico em granito, porque pensámos lá, isto tem que ser em granito, e nunca nos ocorreu. E por isso, enfim. Mas seria uma história interessante para contar, não temos tempo. 1825, na sequência desta crescente preocupação da cidade com a formação. Também com o desenvolvimento, obviamente, da medicina. Também numa época muito atribulada. Tínhamos saído das invasões francesas. Tinha havido a Revolução Liberal. Enfim, as reações também do Dom Miguel e dos absolutistas. Num período também ligado a alguma instabilidade. Surge no Porto, por decisão do rei Dom João VI, então, a Régia Escola de Cirurgia do Porto. Eu acho que temos também que entender isto no contexto político da época. O Porto, os mercadores, a burguesia mercantil, e agora avançando daqui a mais alguns anos para uma burguesia industrial da cidade, é muito poderosa. A burguesia portuense marca a agenda política do século XIX em Portugal. Todos os grandes acontecimentos políticos, se vocês pensarem, começam no Porto no século XIX. A Revolução Liberal de 1820, o 24 de agosto, o definitivo triunfo do liberalismo através do Cerco do Porto. As grandes reformas são impulsionadas por um homem do Porto, Passos Manuel. Mesmo a regeneração terá o Porto por trás. É o Porto que nós veremos depois a fazer cair o todo-poderoso, mais importante governador da regeneração, o Fontes Pereira de Melo, com a famosa Janeirinha. Aliás, dá origem a um jornal que todos nós conhecemos, que era o 1º de Janeiro. É o Porto que elege o primeiro deputado republicano às Cortes, Rodrigues de Freitas. É no Porto que será feita a primeira tentativa de implantação da República em Portugal. Durante todo o século XIX, esta burguesia portuense que está por trás de todos estes movimentos políticos está a marcar a agenda política. E por isso, também em 1825, é neste contexto, o Porto que tinha feito a Revolução de 24 de agosto de 1820, esta dinâmica burguesia, esta burguesia que está também empenhada nas questões da formação, como vos dizia, terá contribuído muito para que o rei decida então criar a Régia Escola de Cirurgia do Porto, que hoje estamos a comemorar os seus 198 anos. Este Porto que tem esse momento importante, não é? No contexto político do século XIX, que é o Cerco do Porto. E o Cerco do Porto, 13 meses em que os 8.000 homens de Dom Pedro estão cercados por mais de 40.000 de Dom Miguel, resistem 13 meses, porque não são 8.000, são 8.000, mais uma boa parte da cidade, e é um momento de enorme carnificina, e surgem vários edifícios que são utilizados como hospitais de sangue, como é o caso do famoso edifício que nós conhecemos como dos Correios, hoje um hotel na Batalha. Deve ser um sinal para eu me calar. E a questão, ainda há pouco o professor falava disso, a questão de hospitais para os militares, já convalescentes, já depois em períodos seguintes, porque a instabilidade se mantém, irá fazer mesmo com que, provisoriamente instalados, muito mal instalados, num mosteiro, que era o mosteiro de São João Novo, visitados pelo rei Dom Pedro V, perante as péssimas condições desse hospital militar, é decidido construir de raiz o primeiro hospital construído de raiz no nosso país, hospital militar construído de raiz no nosso país, o Hospital Militar Dom Pedro V, o Hospital do Porto. Entretanto, em 1883, a Régia Escola de Medicina dá lugar à Escola Médico-Cirúrgica, com instalações ao lado do Hospital de Santo António, ainda não aqui, estava a falar daquele extremo do Hospital de Santo António, que ainda hoje tem lá a placa que nos recorda a passagem de muitos estudantes de medicina e professores, lentes, por aquelas escadas. Lembro-me sempre do Camilo Castelo Branco, que foi aluno do 1º ano, mas que não deve ter subido muito aquelas escadas, porque não fez nenhuma cadeira. Ao contrário, obviamente, de
enfim, de outros estudantes de medicina, de outros médicos formados pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, que se notabilizaram como escritores, como é o caso de Júlio Diniz, cujo monumento está ali em frente ao Santo António e depois a antiga Faculdade de Medicina. O final do século XIX, que é marcado, e eu estou mesmo a terminar, peço desculpa, é marcado, como sabemos, pelo grande desenvolvimento demográfico da cidade, extensas famílias que vêm trabalhar para o Porto, nas fábricas, por vezes em péssimas condições de habitabilidade, proliferam as ilhas, péssimas condições e, enfim, contribuindo para a proliferação de uma série de doenças infectocontagiosas. O caso, talvez mais mediático, é a peste bubónica, que atinge o Porto em 1899, onde emerge a figura do professor Ricardo Jorge, a quem a cidade não perdoa a cidade ter sido cercada com um cordão sanitário. O professor Ricardo Jorge, enfim, acaba mesmo por ter que sair do Porto, mas, mais do que a peste bubónica, de facto, aquilo, em termos de doenças infectocontagiosas, que mais marcam os finais do século XIX no Porto e as décadas seguintes, será a tuberculose, à qual se vai respondendo com a criação de uma série de hospitais pensados especificamente para acolher os tuberculosos. O Hospital Semide, o Sr. Semide deixa a sua quinta para que ali se possa construir um hospital. Temos, obviamente, o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, sempre com estas grandes varandas para se colocar os doentes expostos aos ares e particularmente ao sol, a helioterapia, obviamente saberão isso muito mais do que eu. Aliás, que dá origem também a uma série de clínicas ali na frente marítima de Gaia. Temos também no século XIX uma série de outros marcantes unidades hospitalares na cidade, pioneiras em muitos casos, como o Hospital Conde Ferreira, o primeiro grande hospital para alienados construídos de raiz no nosso país, graças à fortuna do Conde Ferreira, deixa uma fortuna colossal à Misericórdia para se conseguir concretizar este hospital, que lhe tinha sido de alguma forma pedido pelo rei Dom Pedro V. O rei Dom Pedro V é de facto uma figura marcante nestas questões da saúde e da assistência médica na cidade. Não resisto a evocar aqui, recentemente fechado, o Hospital Joaquim Urbano, na cidade conhecido popularmente como Alguelas de Pau, e este episódio muito curioso dele ter sido construído em 1884 por causa de um grande surto de cólera que tinha devastado França, tinha avançado por Espanha e o Porto prepara-se atempadamente para receber o grande surto de cólera. Constrói este hospital rapidamente, muito em madeira, mas também pensado para que, se a situação se descontrolasse, fosse necessário incendiar as instalações. Também por isso, obviamente para permitir uma maior circulação de ar, enfim, o piso não está mesmo no chão. E, portanto, a cidade está preparada. Preparou-se mesmo para receber o surto de cólera, que não chegou. Não chegou, mas ganhamos um hospital que irá, até ao fim da sua existência, ser sempre muito destinado a estas questões das doenças infectocontagiosas, como sabem bem melhor do que eu. Um hospital para crianças, Maria Pia, também um marco na história da cidade. E vamos vendo outras unidades hospitalares, ainda nascidas por causa da tuberculose, como é o caso da Casa da Prelada, que foi deixada pelo Sr. Noronha e Menezes, e para exatamente recuperação, irá funcionar muito como um hospital de retaguarda, recuperação do Santo António. Teve um papel pioneiro nos anos 70 nas questões da fisioterapia, e é nos terrenos da Quinta que, de resto, depois nascerá, para cumprir o legado, nascerá o Hospital da Misericórdia, o Hospital da Prelada. Entretanto, em 1911, a nossa Escola Médico-Cirúrgica é transformada numa das faculdades fundadoras da Universidade do Porto. E, desde muito cedo, se começa também a pensar em criar um hospital-escola. Logo nos anos 30, a ditadura decide construir 2 grandes hospitais-escolas,
no Porto, que virá a ser o São João, em Lisboa, o Santa Maria. Do pensar a concretizar demora uma série de tempo, até porque pelo meio vamos ter a Segunda Guerra Mundial, grandes dificuldades, por exemplo, da questão do betão, não por causa do betão, mas por causa do ferro. Curiosamente, penso que muitos saberão, mas o projeto do hospital é encomendado a Hermann Distel, que é um dos grandes arquitetos do regime nazi e que se tinha evidenciado já na construção hospitalar na Alemanha, nomeadamente em Berlim. Apesar de Salazar encomendar à Alemanha este projeto e é um conceituado arquiteto, como sabem, Salazar vai chumbar várias vezes o projeto, provavelmente devia achá-lo caro, digo eu. Não, e por isso é que a obra, já o arquiteto se tinha suicidado no final da Segunda Guerra Mundial e a obra ainda não tinha avançado, mas depois, sim, já só na década de 50 a obra avança de modo decidido, será inaugurada em 1959. Tem um atraso relativamente ao Hospital Escola de Lisboa, que foi muito útil, e há aqui gente que seguramente saberá esta história bem melhor do que eu, porque algumas deficiências que, entretanto, foram constatadas em Lisboa vão ser corrigidas a tempo aqui, para o Hospital São João. E com o hospital vem, obviamente, é esse o grande objetivo, é ser uma escola-hospital, portanto vem também a Faculdade de Medicina, que aqui muda lá do Carmo aqui para o Hospital São João. Eu peço desculpa que esta parte final foi mesmo uma corrida, eu já devia ter terminado há 15 minutos e peço imensa desculpa por os ter feito atrasar, mas uma longa história esta da assistência médica na cidade e onde, nestes últimos 200 anos, o ensino qualificado da medicina veio fazer toda a diferença e por isso mesmo, aqui nos encontramos hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado. Mas o melhor mesmo é irmos comemorar estes 198 anos com a tal flute de champanhe e com a fatia de bolo que eu fiz atrasar 15 minutos. Peço desculpa. Obrigado. Peço desculpa.